Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez na nossa live aqui. Hoje, desculpem aí pela confusão dos horários. A princípio eu tinha um cliente para atender ainda das 8 às 9, ele acabou não vindo, não consegui falar com ele. E então eu tô adiantando, porque aí eu consigo fazer uma coisa que eu tenho que fazer com meu filho depois. Então vamos lá, gente. Me pediram de novo esse tema, anjos e mentores, mestres espirituais, toda essa parte espiritual na nossa vida. Então a gente vai falar sobre isso novamente. Boa noite, Maria. Deixar o pessoal entrar. É um assunto que as pessoas precisam entender mais, né? É um assunto que a gente precisa se esclarecer a respeito, porque quando a gente fica esclarecido sobre algo, a gente não corre nenhum risco de fazer aquilo que a gente não deve, de acreditar naquilo que não faz sentido. Então, eu vou trazer num primeiro momento para vocês uma ideia. Boa noite, gente. E vocês façam as perguntas que vocês quiserem fazer a respeito do mundo espiritual, dos mestres, dos mentores, dos anjos, né? Eu faço bastante contato com todos eles desde sempre. Para quem não conhece, eu escrevi um livro que fala sobre isso, Anjos e Mentores, e há alguns anos atrás, 2015. Aliás, vai fazer 4 anos já, como passou rápido. Então vamos lá, gente. Eu quero trazer primeiro uma ideia para vocês, que tem a ver com como a gente sabe que algo está certo, versus a dúvida que normalmente as pessoas têm no que elas podem acreditar ou não, como elas têm que olhar para isso ou não. Então a ideia, já respondo para vocês, tá, gente? A ideia é o seguinte: a gente precisa compreender como uma coisa está certa, do ponto de vista espiritualmente falando, né? Espiritual, do ponto de vista espiritual. Então, assim, no fundo, tem coisas, óbvio, que a gente não vai ter certeza, mas é preciso da parte de vocês uma observação muito cuidadosa, e para que essa observação ela seja feita, vocês têm que ter um parâmetro na cabeça de vocês, que é o seguinte: não acreditem naquilo que vocês ouvem de outras pessoas, inclusive de mim, tá, gente? Sem pesquisar, tá? A gente comete esse erro o tempo todo, que é ouvir, aceitar e não peneirar o assunto. Então eu vejo muita gente fazendo coisas, seguindo coisas, sem pé nem cabeça, que não fazem sentido algum, mas que a pessoa nunca parou para pensar, nunca parou para estudar, nunca parou para entender. Então eu tenho uma coisa comigo que eu quero ensinar para vocês. Quando eu fico sabendo de algo, um assunto qualquer, tá? Em qualquer área, e aquilo não é algo que eu tenho experiência com aquilo, é uma coisa nova na minha vida. E se eu fico com uma certa dúvida, o que eu faço? Eu pesquiso, mas a pesquisa ela precisa ser da seguinte forma: você tem que pesquisar em várias fontes diferentes. Quanto mais importante uma coisa vai ter de impacto na sua vida, mais pesquisa ela precisa ter. Então eu vou dar um outro exemplo. Se você recebe um diagnóstico, o diagnóstico não é sentença. Se você recebeu o diagnóstico de uma única pessoa, de um último exame, você já parou para pensar que aquilo pode estar errado? Qual que é o ideal? Que você vá num outro médico, que você faça novos exames, que você pesquise, ao invés de você aceitar uma única verdade de uma única pessoa, tá? Então, espiritualmente falando, isso é muito importante acontecer, né? É muito importante que isso aconteça na nossa vida, porque quando sei lá, alguém falou para tomar um banho de tal coisa, não sei o que lá das quantas, para criar prosperidade, por exemplo. As pessoas seguem muito essas receitinhas, receitas, simpatias, tudo mais. O que você tem que fazer? Pesquisar, tá? Pesquisando, você não mete os pés pelas mãos. Então a gente tem que parar com essa mania de confiar cegamente em tudo, né, que a gente vê, confiar plenamente em algo que a pessoa fala, tá? Então essa ideia ela tem que estar muito enraizada em vocês, para que vocês não sejam passados nunca para trás, para que seja coerente as coisas, né? Porque às vezes a pessoa, no desespero, ela tá tão preocupada em resolver algo, ela tá tão
presa, tá tão anestesiada a uma ideia do que ela quer, que ela acaba aceitando qualquer coisa que vem de uma pseudo-espiritualidade. Alguém que, teoricamente, tem ali um mecanismo de falar com o além. E tá errado isso, tá, gente? Então, vamos prestar atenção nisso. Deixa eu ver aqui a pergunta que eu acho que foi a Maria que fez no comecinho. Boa noite, gente. Gente, se vocês puderem, eu peço para vocês compartilharem. A ideia é a gente ter uma conversa bem bacana. Esse é um trabalho de doação que eu faço para todos vocês. Então, quanto mais pessoas puderem participar, melhor. Então, eu super agradeço quem puder compartilhar. Vamos lá. A Cristiane tá falando assim: boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Ah, ela tá só agradecendo. Obrigada por mais uma oportunidade. A Maria tá falando: como posso me conectar com meus mentores e meu anjo da guarda? Beleza, tá. Então, nós vamos falar sobre isso. É por isso que eu fiz a live. Então, a primeira coisa que eu disse para vocês é: observem se aquilo de informações que vocês estão recebendo, se aquilo é coerente, se faz um sentido, né? Porque quantas e quantas coisas, gente, a gente não faz mecanicamente, ou a gente faz porque a pessoa mandou fazer, ou porque alguém falou que é bom, e aquilo não faz sentido nenhum, tá? Então a gente tem que observar. O mundo espiritual, gente, é um mundo que está numa frequência totalmente diferente da nossa. Então as necessidades do mundo espiritual, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Mas é uma forma fácil de eu explicar para vocês. Elas são completamente outras. Então, um ser espiritual, por exemplo, uma entidade, um mentor, um anjo, eles não precisam de nada nosso, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Então, trocas entre eles são infundadas, né? Então, a espiritualidade, eu tô falando de uma espiritualidade, de um mundo espiritual, da parte do mundo espiritual que está já na luz, ou seja, daqueles seres que querem nos ajudar, que trabalham conosco para que a gente evolua. Eu não estou falando de uma parte de seres espirituais que ainda não estão na luz e ainda estão nos vícios e nas emoções que tinham quando estavam aqui encarnados, tá? Então, a gente tem que saber isso. O mundo espiritual, ele não precisa de certas coisas. Então, eu sempre falo nas minhas lives, quando a gente fala sobre esse assunto, que, por exemplo, pra gente se conectar com o nosso anjo da guarda, a gente tem que começar a treinar, sentir a comunicação, porque eles estão com a gente. A questão é que a gente não percebe, a gente que não sente. Então, a melhor maneira de treinar isso é você criar um pequeno, eu vou usar a palavra ritual, mas né, não é exatamente um ritual. Criar um pequeno momento na sua vida, diariamente ou a cada 3 dias, sei lá, com uma periodicidade, né, que seja específica, onde você vai, naquele momento, aquietar a sua mente, ou seja, você vai respirar um pouquinho, ou vai só simplesmente fechar os olhos, vai ficar em silêncio por uns segundos, um minutinho se você conseguir. E aí você vai pensar no seu anjo da guarda, tá? Quando a gente pensa no nosso anjo da guarda, a gente se conecta a ele, tá? E aí a melhor forma de fazer a interação com ele é, em primeiro lugar, agradecendo, e em segundo lugar, conversando como se fosse com um amigo. Mas não é um ser que vai ficar ouvindo suas lamentações, tá? Por quê? Se você se lamentar, você tá numa frequência ruim, numa frequência de desespero, numa frequência de medo, e o anjo, eles têm uma frequência tão elevada, no caso dos anjos, tá? Não dos mentores, eles têm uma frequência tão elevada que não adianta, você vai estar na frequência errada. Então, a sintonia com o anjo da guarda e os pedidos, também não gosto de falar em pedidos, mas assim, a conversa que você vai ter com ele tem que ser na base de uma conexão. Então, você vai fazer uma conexão diária. Quando você estiver fazendo essa conexão, eu disse antes que o mundo espiritual não precisa de muita coisa, né? Na verdade, eles não precisam de nada, eles têm tudo. Nós que precisamos. Então, eu dou sempre o meu exemplo nessas horas, que ao se comunicar com o anjo, os mentores, eu crio um momento onde, nesse momento que é meu,
eu tenho ali as coisas que eu gosto. Então, eu, Cristina, gente, não tô falando que é pra vocês fazerem igual, não precisa, tá? Quem não gosta, não faz. Eu, Cristina, eu gosto de acender minha vela e eu gosto de pôr incenso. Às vezes eu ponho aqueles, em vez de incenso, como que chama? Aquelas essências, isso é uma coisa que eu utilizo bastante. E naquele momento, é um momento que serve pra mim ter uma visão de que eu estou fazendo aquilo naquele momento. É como se fosse uma âncora, tá? Então isso ajuda, né? Quando você, por exemplo, sai da sua vida diária, atribulada, de repente você fala, eu vou lá pro meu espaço, pro meu altar, pro cantinho que você arrumou na sua casa, e você vai naquele momento criar um pequeno momento, um pequeno ritual, tá? E aí sim você pode utilizar o que você quer. Você pode pôr uma música de fundo, instrumental, você pode, como eu falei, acender a vela, acender incenso, cada um faz do seu jeito, tá? Aí você vai aquietar a mente. Aquietando a mente, você pensa no seu anjo da guarda. Pensando no seu anjo da guarda, o ideal é pensar e ficar receptivo, tá? Receptiva, receptivo. E nessa receptividade, você vai observar o que você sente. Então, o que é muito comum, gente, é você sentir claridade no ambiente, mesmo de olhos fechados. Você sente que tem um clarão, ou tem um tom mais claro, isso é bem comum. É muito comum também sentir uma sensação de leveza. Tem gente que sente até como se estivesse flutuando, porque a energia deles é super sutil, dos anjos, tá? Tô falando. É comum sentir sensações no corpo de quente e frio. De repente você sente um lado bem quente, né? Aí o outro lado, óbvio, vai estar mais frio. Pode ser que naquela região ele está se aproximando, está tocando, tá? Pode ser que você sente calor. Pode ser que você sinta como se fosse um formigar, assim, como se estivessem insetos andando em você, ou tivesse uma sensação muito leve. Isso é muito comum, eu sinto isso muito na cabeça. Nós temos um chakra, um dos chakras, né, o chakra coronário aqui na cabeça. Então quando você sente que está mexendo, significa que naquele momento o seu chakra, ele está fazendo a conexão com o ser que está do lado ali, no caso o anjo. Nós estamos falando primeiramente do anjo. E aí nessa conexão, essa interação do seu chakra com a energia dele faz a movimentação energética acontecer, e aí você pode sentir como esse sintoma de ter um bichinho andando em você. Eu sinto muito também nessa área do pescoço, aqui o chakra, e às vezes incomoda, porque mexe muito. Então muitas vezes eu pego um lenço, eu amarro forte no pescoço, não tão forte, né, gente? Mas eu amarro pra me dar uma sensação não diria segurança porque eu não tenho medo, mas dá uma sensação de que isso tá protegido. Então isso é bem comum. Sentir quente, frio. E se você fizer isso sempre, o que vai acontecer? Você vai começar a perceber um padrão. Então você vai perceber que sempre acontece tal coisa, você sempre sente tal coisa. Para que isso serve, gente? Para você começar a perceber que muitas vezes no seu dia a dia, se você pedir, né, ajuda do seu anjo ou pensar no seu anjo da guarda, ele se aproxima, não precisa do ritual. Então eu, por exemplo, quando eu tô no consultório, e às vezes eu nem pedi, tá, gente, mas isso acontece. Tô ali no consultório, tô fazendo o trabalho de acompanhamento com os mentores, né, que eu faço via WhatsApp para as pessoas. Eu não pedi. Aí o que acontece? Eu sinto a claridade no ambiente, então eu já sei que eles estão ali. E aí eu fico receptiva e deixo as ideias virem, né? Às vezes com o cliente lá no consultório, onde o cliente não veio por causa dos mentores, do anjo, nem sabe dessa minha parte, eles dão alguma informação. Não, geralmente quem dá informação são os mentores, não é o anjo não fala com a gente, raramente. Dão a informação, eu presto atenção na informação. Então é assim que vocês podem começar a fazer essa conexão, treinando essa receptividade, né? Treinando as sensações que você vai sentir em relação a esse contato. Eu já tive muitos clientes que ao treinar isso sentiram
sensações bem interessantes. Eu tive clientes que tiveram visões. E aí, gente, vamos supor que você tem uma visão de algo. Se você não tiver o conhecimento para interpretar, não vale nada, tá? Por quê? Porque muitas vezes a interpretação, ela vai ser torta. Por que que ela vai ser torta? Porque você vai achar que aquilo é referente a algo que muitas vezes não é nada daquilo. Então, quando você começa, como eu falei, né, trouxe num primeiro momento para vocês, quando você começa a ter o conhecimento de como observar o que é real, o que não é real, o que é bom, o que não é, você começa a peneirar essas coisas que vão acontecendo. E aí você sai daquela coisa esotérica, né, que tem gente que é extremamente esotérica e a pessoa acredita que qualquer coisa é um sinal. E não é. A pessoa, ela tá viajando porque ela tem essa necessidade de ter uma muleta, de acreditar que não era tal coisa ou que era tal coisa por causa do sinal que ela recebeu. Então, quando a gente descobre que o mundo espiritual não precisa de nada disso e a gente descobre que fazer o contato e receber essa ajuda, ela é muito mais simples do que a gente imagina, você começa a ficar mais realista a respeito das coisas. Então, assim que começa esse primeiro contato, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta específica. Gente, podem fazer perguntas, tá? A respeito desse mundo espiritual, anjos, dos mentores. O pessoal tá dando boa noite. A Patrícia perguntou o nome do mentor dela. Patrícia, eu posso te passar depois, tá? Eu não vou entrar agora na sua energia pra ver isso, porque senão, né, a gente sairia do foco aqui. A André tá falando que ela sempre pede, né, direcionamento para os seres espirituais, né, e os anjos. Perfeito. Mas olha só, pedir significa saber observar. Se eu peço uma informação, se eu peço uma luz, né, a luz seria um vislumbre de uma saída de um problema, né, eu preciso resolver algo, eu preciso dessa luz. Então, a pessoa vai lá e reza, ora, medita, faz contato, enfim, com o anjo da guarda ou os mentores, ou o mentor dela. O que acontece? Eles vão mandar as respostas. E aí cabe a você saber ler as respostas. Isso é muito comum, as pessoas não sabem ler as respostas. Especificamente os anjos, gente, eles mandam muitas mensagens através de coisas escritas, filmes, coisas que saem da boca de outras pessoas. Então, de repente, você quer... pegando o exemplo aí da Andrea, né? De repente, ela precisa resolver uma questão e ela pede ajuda. Então, tem que ficar atenta para, de repente, alguém do nada vem e fala sobre aquela questão que você precisa saber. Aí você vai saber na hora. Então, eles mandam essas respostas, esses caminhos através de outras pessoas. Agora tem uma coisa, gente, o anjo e os mentores, principalmente os anjos, eles não vão fazer pela gente, tá? Eles só nos orientam como a gente faz. Eles só fazem, interferem, né? E quando a gente pede, por exemplo, se a gente tiver um acidente e pedir ajuda, assim, aí eles podem vir e interferir. Mas normalmente eles mostram o caminho, tá? Os mentores, né, que a diferença entre os anjos e os mentores eu sempre explico, é a seguinte: um anjo, ele nunca foi um ser encarnado, ele nunca foi humano, ele nunca fez parte da vida passada de vocês, humanamente falando, tá? Agora, o mentor, mentora ou os mentores que cada um de vocês tem, sim, eles fizeram parte, normalmente, é mais comum, a gente ter alguns mentores, que são os mentores que fizeram parte da nossa vida em algum momento, de uma vida passada, tá? Então, por exemplo, pode ter sido um pai numa vida passada, um amigo, um professor, alguém que acompanham ou a nossa história. Para ser mentor ou mentora, uma das regras para, né, os mentores é que eles sejam mais evoluídos que a gente, porque daí eles vão ter a capacidade de nos mentorar, né, nos acompanhar e nos ajudar, porque se uma pessoa sabe menos, eu não vou ter ajuda, certo? Então essa é a grande diferença. Os anjos, eles não têm
esse acompanhamento com a gente. Por quê? Porque o anjo, ele é como se ele fosse ele é um ser de luz, né? Mas é como se ele fosse talvez essa palavra não seja bem colocada, mas vamos supor, como se fosse um serviçal. Então ele vai te ajudar à medida que você pede. E os anjos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio 100%, tá? Só no caso de crianças pequenas que eles interferem, eles protegem, inclusive de inimigos espirituais, de vidas passadas, até ali mais ou menos uns 9 anos, eles estão ali muito próximos às crianças. Depois disso, a criança, até esse momento, ela já teve ali uma doutrinação, né, religiosa dos pais, ela aprende a lidar com as coisas de uma outra forma, e aí ela passa a seguir de outra forma em relação ao que ela vai fazer na vida dela. Agora, os anjos, depois disso, eles passam a fazer as coisas que a gente pede só quando a gente pede. Eles respeitam 100% o nosso livre-arbítrio. Os mentores, eu sempre falo, né, para quem não conhece, eu escrevi esse livro aqui que chama-se Anjos e Mentores. Eles falam o seguinte, que eles falam, não, desculpa, eles fazem, eu falo, eles são meio intrometidos. Por quê? Porque se eles veem que você tá desviando a rota, que você tá metendo os pés pelas mãos, eles intuitivamente, eles tentam te trazer essas informações, eles tentam mostrar, mandar recado, muitas vezes aparecem em sonhos, ou fazem você sonhar com um assunto, daí de repente você fica preocupado com algo, ficando preocupado, você olha para aquilo que você tem que olhar e não tá olhando. Eles são mais intrometidos, tá? Outra diferença básica muito grande entre os anjos e os mentores é o poder. Um mentor, ele tem um poder que vai até aonde o conhecimento dele permitiu. Então ele vai ter, vamos supor que o seu mentor, sei lá, tivesse sido um professor de história, ou um professor de qualquer outra matéria da vida passada dele. Então ele vai ter o conhecimento dele limitado até onde ele adquiriu as informações das vidas dele, né? Da vida dele, principalmente aquela última, antes dele ter escolhido ser um mentora sua. Então, vamos supor que você sofre um acidente. Se você chamar um mentor, o que vai acontecer? O mentor, ele é limitado em termos de poder, do que fazer, né? De comunicação extrafísica com outros reinos, com poderes, com forças, né? Agora, se você pedir para o anjo, ele tem a capacidade de, por exemplo, se você tiver no buraco, eles podem, inclusive, gente, olha que interessante, eles têm a capacidade de se transformar numa pessoa humana por até 8 horas, tá? E aí eles aparecem, te ajudam e vão embora. Sabe aquelas coisas que a gente vê às vezes nos filmes, ou a gente até já ouviu muitas pessoas falando de experiências do tipo que uma pessoa apareceu na sua vida, conversou com você, te falou umas coisas, te mostrou umas coisas, mudou sua cabeça e depois ninguém mais viu essa pessoa, a pessoa some, né? Isso é bem comum. Ninguém nunca tinha ouvido falar da pessoa e de repente você nunca mais encontra essa pessoa na rua, na vida. Às vezes é um anjo que você pediu, ele tá ali te trazendo uma informação, às vezes dessa forma. Então isso pode acontecer e acontece muito. Ou, por exemplo, num acidente onde... eu já vou ler as perguntas, tá, gente? Num acidente onde, sei lá, de repente você tá sangrando e você precisa de esperar o socorro, e aí aparece ali uma pessoa, né, em forma de um anjo, resolve a situação mais problemática ali no momento, de repente tira você de dentro do carro, deixa você ali do lado, né, pra que não aconteça algo pior, e depois ninguém viu essa pessoa. Isso é muito comum. Muito, muito comum. Entenderam, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos aqui. A Andréa falou, então, que serve para o direcionamento. Aí a Andréa perguntou assim, como nos proteger de seres que podem nos afetar e usar a nossa energia? Então, eu fiz uma live só sobre isso, né, outro dia, que era... eu expliquei o seguinte, como nós nos protegemos? Vigiando a nossa frequência. Se você baixa a sua frequência e fica numa
sensação ruim, ideias ruins, pensamentos ruins, você está com a sua frequência baixa. Quando você está com a frequência baixa, é como se a sua imunidade espiritual ficasse muito afetada. E aí é nesses momentos que você pega ou abre precedentes, né, para que esses seres que estão vagando por aí, que estão numa energia mais curta, espiritualmente, emocionalmente, grudem em você, tá? Então, quando você tá numa vibração elevada, numa frequência elevada, dificilmente as coisas vão te afetar. Então, é como, eu gosto muito dessa metáfora, é a imunidade espiritual. Essa imunidade espiritual é como se você mantivesse o seu corpo energético firme, forte, protegido. Aí você não fica afetado. Então, a ideia aí, Andréa, é sempre vigiar os pensamentos, as sensações, procurar ter sensações e ideias boas a respeito das coisas, né? Não ficar naquela mentalidade onde a pessoa ela se despreza, ela se sente vítima, ela só reclama, porque daí você tá numa frequência baixa. Então é assim que a gente se protege desses seres. Eu até recomendei na outra live, para quem quiser saber especificamente sobre esse assunto, André, super recomendo para você o livro que chama-se Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse livro tem audiobook de graça lá no YouTube. O YouTube é maravilhoso, né? Tem um monte de coisa muito interessante. Então, Mais Esperto que o Diabo, tá? Eu super recomendo porque ele vai explicar exatamente como essa frequência baixa domina as pessoas e como você faz para prestar atenção no seu dia a dia, o que o livro ali, né, o que a ideia do livro traz, né, de você não ficar alienado. Então, quando você se aliena com as coisas, você abre a sua guarda. Abrindo a sua guarda, você baixa a sua frequência, baixando a sua frequência, essas coisas grudam em você. Então é assim que a gente se protege, né? Ela falou assim, que lindo, sinto formigar meu couro cabeludo e escuto um assovio como se fosse de um navio no cais, então fico muito bem, perfeito. Então eles estão entrando na sua frequência dessa forma. Então talvez, por exemplo, se você tiver lá um dia qualquer e você ouvir o assovio, pode ser que provavelmente eles estão ali perto de você, mesmo que você não tenha pedido. Então daí tem que prestar atenção. Bem legal, né, gente? Deixa eu ver aqui. A Patrícia, também gente, os nomes dos mentores, eu não consigo falar assim pra vocês, tá? Eu teria que ver foto, né, me conectar, não é? Às vezes, por exemplo, às vezes alguém pergunta, eles vêm e falam, mas eu não vou sair desse tema aqui, que senão a gente, né, fica bagunçado. A Maria falou que fez a pergunta, mas não teve resposta. Maria, você tá falando do anjo, né, ou do mentor. Então, provavelmente, ou você não soube fazer a conexão, tá? A pergunta você fez, mas você não soube fazer a conexão ou não soube observar a resposta. E aí é treino você observar como que eles mandam as respostas. Então eles mandam através de mensagens, eles mandam através de outras pessoas, algo que você é intuído a ler, a ver, tá? Para quem não conhece, ó, no meu livro Anjos Mentores eu explico bastante sobre isso. Depois peçam lá pra minha secretária, quem não tem, quem já leu, sabe aí que dá pra aprender direitinho. Bom, deixa eu ver aqui. A Cássia tá falando assim, boa noite, Cris. Não sei quem me acompanha, mas tenho certeza que é alguém com muita luz e que me ama muito, porque já tive muito livramento nessa vida. Então, ela tá contando que ela tem essa sensação de que ela tem essa proteção, que ela é uma pessoa bem protegida, né? Então isso é muito legal. Provavelmente são sim os mentores, os seres espirituais que acompanham. Então se a gente mantiver a frequência alta, você fica sempre nessa frequência da ajuda. Se você baixa a frequência, eles não alcançam muito. Então, bacana, Cássia. Obrigada por compartilhar. Deixa eu ver aqui. A Mona Lisa tá perguntando se o nosso mentor é alguém da família. Não necessariamente, tá? Pode ser um mentor da sua família de muitas vidas atrás. Isso pode ser, tá? Mas essa coisa de, meu avô é meu mentor. Gente, não daria, não tô falando que não é possível. Pode ser possível sim, mas normalmente mal dá tempo, entende?
não, raramente são casos de alguém da nossa família agora que já morreu e que vira mentor de alguém ali. Então, pode ser sim da sua família, de uma vida passada ou de vidas passadas. Não necessariamente tem que ser da família, pode ser um amigo, pode ser também uma pessoa que não tá ligado a você, não estava ligado a você antes, mas que se propôs a te ajudar numa missão específica. E daí vamos supor que a pessoa vem aqui para a Terra e fale assim, encarne dessa vez e fale assim: eu vou trabalhar com a natureza, vou trabalhar com a reciclagem, vou conscientizar as pessoas de tal coisa. Então, todos aqueles espíritos que não querem encarnar ou não podem por algum motivo, eles podem, mais ou menos isso, tá, gente? Se candidatar a ajudar aquela pessoa. Aí é feito um acordo ali. Então, você vem com mais força espiritual, justamente porque é como se você tivesse mais armas para lidar com tudo aquilo. Você fica mais forte. Então, isso pode sim acontecer. E a Mona Lisa falou assim: já aconteceu comigo quando meu pai faleceu. Era um menino. Ele ficou conversando comigo por uma semana. Depois disso, nunca mais ouvi. Eu não entendi que esse menino você acha que é da sua família, é isso? Eu entendi que você viu um menino. Ah, tá. Você deve estar ligando à história do anjo. Eu não tenho como te falar se era ou não, tá? Mas pode ser também que você. Pode ser, né? O anjo que vem ali para te consolar, para te dar as ideias, para clarear alguma coisa depois você nunca mais viu. Pode ser. Mas poderia ser também uma abertura, né, do terceiro olho sua, que você naquele momento, por algum motivo, estava na frequência mais aberta para isso, começou a fazer, observar essa conexão. Pode ser. Pode ser qualquer coisa, na verdade, pode ser muitas coisas, mas bacana, se você sentiu que isso fez todo sentido, então provavelmente era, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Oi, boa noite, gente. Quanta gente. Gente, compartilhem, tá? Pro pessoal também terem, outras pessoas terem oportunidade. A Cristiane tá perguntando se as crianças também têm mentores. Sim, tem, mas tem um porém. Vamos supor que um dos nossos filhos se propôs a vir fazer, por exemplo, medicina, trabalhar com pessoas. E um dos mentores dessa criança é um mentor que está predestinado a ajudá-lo na vida adulta. Então, o que acontece? Na infância, pode ser que o seu mentor, mentora, ou seus mentores e mentoras fiquem afastados e eles vêm só para algo específico. Então, o mentor de um médico, muitas vezes, ele atua só no hospital, só na sala de cirurgia, ou só no consultório. Pode ser que esse médico, por exemplo, ele tenha aquele mentor ali do espaço, né, daquela egrégora, mas que ele tenha outro mentor para outras áreas da vida, tá? Então, nós podemos ter um mentor, 2, 3, vários. Com certeza todo mundo tem, tá? O que faz uma pessoa ter mais ou menos não tem a ver com ela ser mais especial, ser melhor, ou ser superior, não é nada disso. Tem a ver com a quantidade de coisas que ela faz. Então, uma pessoa que faz muita coisa, ela tem a probabilidade de ter mais mentores, porque ela faz coisas em diferentes âmbitos, então ela precisa dessa força-tarefa. É isso, gente, sabe? Não é porque a pessoa se comunica, que ela é especial, nada disso. Todo mundo tem o mesmo sistema. Deixa eu ver aqui. A Kelly tá falando assim: oi, Cris, então um zumbido no ouvido pode ser a percepção da presença de um mentor? Sim. O mundo espiritual, os espíritos especificamente, quando eles começam a se aproximar da gente, começam, né, a falar com a gente, usam o nosso aparelho, né, nosso sistema, muitas vezes essa percepção, ela fica, eu não diria distorcida, mas desintonizada, tá? Então muita gente ouve esses
apitos, zumbidos no ouvido. Muitas vezes é só espiritual isso, porque tem algum ser ali tentando se comunicar, a comunicação não está acontecendo, e aí a pessoa sente em forma desse barulhinho. Então pode ser sim, Kelly. Então começa de repente a meditar, a observar mais. É bem interessante. Boa noite, Walter. Ele falou assim, ó, só se torna mentor após desencarnar? Sim, para a pessoa ser mentor ou mentora, ela tem que estar em espírito para ajudar alguém encarnado, tá? Claro que aí a palavra mentor, no processo terapêutico, por exemplo, quando a pessoa faz faz coaching, né, com as outras pessoas, ela é um coach, um treinador de pessoas, a gente sabe, né, nesse linguajar todo aí, que existem os mentores, que são pessoas capacitadas para ajudar outras. Então, eu posso, por exemplo, isso eu faço de vez em quando também, às vezes aparecem clientes aqui que querem se tornar terapeutas, fazem cursos, mas aí ficam inseguros na hora de atender. Eu acabo sendo a mentora deles, de vez em quando eles trazem os casos, a gente olha junto, né? Eu dou dica, então é um tipo de mentor também, mas não tem a ver com nada espiritual, né? É diferente. O que eu tô falando aqui pra vocês hoje é de um mentor espiritual. Aí nesse caso, para ser um mentor espiritual, ele tem que estar desencarnado sim para poder te ajudar. Então é mais ou menos assim, você fica encarnado e ele tá ali na retaguarda espiritualmente te ajudando, tá? Agora ele não vai fazer por vocês, hein, gente? A Cássia tá falando assim, pode ser o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 6 anos. Cássia, poder pode, mas eu acho difícil, sabe? Porque a gente tem uma ilusão muitas vezes de que a gente... Às vezes a pessoa tem uma necessidade de achar que é alguém que foi, né? Alguém da família. E na maioria das vezes não é, tá? Geralmente é alguém mais lá do passado. Mas existe a possibilidade, até existe. O que pode acontecer, para vocês não confundirem, é visitas de pessoas que já faleceram. Isso sim. Então vamos supor, vamos pegar um exemplo, vamos supor que você fique doente em algum período da sua vida. E naquele momento você sinta muita presença de alguém que já se foi. Sei lá, avó, pai, mãe. Então essa sensação de ter essa presença, muitas vezes, é só uma percepção de que a pessoa que tá na luz, ela de alguma forma tem uma certa permissão para visitar, para ficar com você ali por um período. Isso pode acontecer. Mas normalmente esses períodos são curtos, tá? Mas pode acontecer sim. A Patrícia tá falando assim, sou Patrícia Medeiros, qual o nome do meu mentor? Os mentores nos acompanham diariamente? Boa pergunta. Então, Patrícia, os mentores não necessariamente nos acompanham diariamente. O anjo da guarda, ele está assim do nosso lado 24 horas por dia. Os mentores, não necessariamente. Então, se você, por exemplo, tiver um trabalho bem específico, onde você tem um mentor que te ajuda naquele trabalho específico, ele vai estar com você naqueles períodos. Não necessariamente o tempo todo, tá? Tem mentores que se aproximam de você, por exemplo, só a partir de um certo período na sua vida, sei lá, na vida adulta, como eu expliquei antes. Ou quando você vai fazer alguma coisa bem específica na vida. Aí você tem um mentor designado, para aquele papel, para aquela situação. E pode ser também que você poderia ter criado um caminho, uma ideia, né? Eu vou lá, vou encarnar, vou resolver tais coisas, vou fazer coisas especificamente de um jeito. Então você tem lá um mentor, outro, para te ajudar naquilo. Só que você chegou aqui, você desviou totalmente do caminho. Então aquele mentor que ia te ajudar naquilo que você não está fazendo, ele se afasta, tá? Por quê? Porque você usou seu livre-arbítrio e você está fazendo outra coisa. Aí ele se afasta. Então isso pode acontecer também. Aí vem outros que ficam, né, com você. Enfim, não se afastam como um castigo, eles se afastam porque eles não ficam sem utilidade. Deixa eu ver aqui. Peraí. A Cássia tá falando assim. Não sei se isso foge do assunto, mas como estamos falando do mundo espiritual, ainda essa semana me ocorreu algo que para mim já virou coisa comum. Apesar de ser extremamente assustador. Deixa eu abrir aqui a mensagem.
isso é assustador. Muitas e muitas vezes isso já aconteceu. Durante um sono, eu sinto alguém me tocando. Essa semana estava a arranhar as minhas costas e sinto puxando os lençóis. Então, é um bom assunto esse, Cássia. Às vezes você sente a cama baixar. Tem gente que sente, né? Alguém sentando do lado. Então, vamos lá. O que a gente tem que saber a respeito disso? Pode ser um espírito vagante na redondeza que tá lá te observando por algum motivo. Pode ser um espírito que percebeu que você está com o canal aberto e ele está tentando se comunicar com você com a esperança de que você ajude ele em alguma coisa, se for um espírito vagante, ou seja, que não está na luz. Então, assim, sem querer, ele pode tentar fazer isso. Poderia até ser, mas é mais difícil ser alguém que está só te provocando ali para te assustar. Não, só se fosse um inimigo espiritual, né? Geralmente, esses espíritos vagantes, eles nem sabem que morreram, eles ficam numa confusão entre saber e não saber. Então, quando eles percebem que alguém tem esse canal aberto, é como se fosse um radar que eles têm de alguma forma, eles se aproximam, tá? Então, o que você tem que fazer, Cássia? Sempre se proteger. Porque você não sabe fazer a leitura desses espíritos, certo? O que a gente pode fazer nesses momentos é elevar a vibração do local e sua. Então, sabe aquela história do vampiro que você mostra alho, é um alho, né? É alho, ou você mostra cruz, ou reza Pai Nosso. O que acontece? Essas coisas, elas têm uma frequência que combate, digamos assim, a outra frequência errada. Então, nessas horas, você tem que levar a sua mente, a sua frequência. Então, cada um do seu jeito. Uma coisa que ajuda muito, eu vou ensinar agora para vocês, é o seguinte. Imaginem, usem a imaginação e imaginem nessas situações todo o ambiente na cor violeta, né? Com um lilás claro e brilhante, tá? Não aquele lilás forte e escuro, não, claro e brilhante, tá? O lilás, quando você se sintoniza a essa frequência, ele tem, que é o tal da chama, né, transformadora de Saint Germain e tal, ele tem esse poder de limpar. Então, dá pra jogar lilás num monte de coisa. Eu, na época que eu pegava ônibus, hoje eu pego mais raramente, que hoje eu tenho carro, mas teve uma época que eu pegava bastante ônibus, e assim, sabe aquela coisa que você entra no ônibus e fala, vou sentar num lugar que alguém acabou de sair, fica a coisa da energia. O que eu fazia mentalmente? Jogava a violeta ali, né? Jogava o lilás, limpa instantaneamente. Sentar, e aí eu sinto normalmente. Isso eu faço em vaso sanitário, isso eu faço em lugares que eu tenho que entrar e que você não sabe como que tá. Então, nessa hora, Cássia, imagina, né? Uma luz violeta no ambiente. Se você tiver alguma oração que pra você te conforta, te traz uma sensação boa. Eu tenho uma musiquinha que eu sempre canto na minha cabeça, que é uma musiquinha católica, é uma música que nunca saiu da minha cabeça, que me traz uma sensação boa, né? Eu canto na minha mente mesmo. Pode ser qualquer coisa que eleve a sua vibração. Aí você afasta, tá? Porque, gente, vamos para uma linha de raciocínio bem lógica. Um ser de luz, espiritual de luz, ele jamais vai fazer qualquer coisa para te assustar. Ele jamais vai, que é aquela velha história, né? Não vai se aproximar por trás, que é o modo de dizer. Você vai ter uma sensação de amor, uma sensação de leveza, uma sensação gostosa. Então, quando você sente uma sensação esquisita desse tipo, é alguma vibração. Então, pegando esse exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu faz uns 3 anos aqui na minha casa com seres extraterrestres. Exatamente do jeito que a Cássia contou aí na cama. Eu comecei a ver a minha cama abaixar. Falei, gente, o que é isso? A cama tá baixando, é como se alguém estivesse sentando ali. Aí eu, assim, a princípio eu só senti, né? Não ouvi. Depois de uns dias, eu percebia que tinha um ser na minha casa. Ele era baixinho e gordinho. Ele parecia
Sabe aquele ser gente, esqueci o nome da loja de pneu, mas tem acho que é COFAP, um ser que é assim, gorducho, branco, parece feito de pneu, só que é branco. Parecia uma coisa parecida com aquilo. Claro que não era aquilo, tá, gente? Mas era uma coisa gordinha, não tinha muito forma, baixinha, tá? E esses seres, eram mais de um, eles ficaram na minha casa umas 3, 4 semanas. E eu brinco que eu falava que eles eram mal educados, porque o que começou a acontecer? E eles eram neutros, eles tinham uma energia neutra. Mas, por exemplo, outras pessoas começaram a perceber. Então, por exemplo, teve uma hora que eu estava na sala com uma amiga e ela sentiu alguém passando em cima dela. Só que ela não é ligada nessa coisa espiritual, ela achou estranho. Ela falou, sei lá, sabe? E eu sabia o que era. Então, o que eu fiz? Eu pedi para os mentores me explicarem o que tinha acontecido, por que eles estavam ali. Porque se eles não tinham função, eles tinham que ir embora, né? Então, eu, de certa forma, fiz um pequeno ritual para agradecer, de alguma forma, eu não sei por que eles estavam ali, mas que... Eu não lembro exatamente o que eu falei naquela época, mas era mais ou menos assim. Eu pedi para os anjos, né? Para o anjo da guarda, meus anjos, levarem. Desapareceram. Então isso pode acontecer. Então pode ser um ser normalmente desencarnado, nesse caso, que tá vagante, que tá ali, não sabe nem que morreu. Pode ser uma visita, tá? Daí sim pode ser algum familiar, mas aí a gente sente uma sensação boa, normalmente, tá? Pode ser como um ser extra ou intraterreno também. Um dia a gente pode falar sobre isso, é um assunto interessantíssimo, tá, gente? Mas respondi sua pergunta, né, Cássia? Deixa eu ver aqui mais. A Andrea tá falando assim: os mentores se fazem por merecimento quando desencarnam? Podemos escolher trabalhar no plano espiritual? Então, não é exatamente por merecimento, mas é porque quando a gente fala de merecimento, a ideia que fica é que se eu não mereço, eu não posso. Na verdade, não. Eles se propõem a ajudar porque eles estão prontos para poder ajudar. Basicamente isso. Então, é como se eles se candidatassem a ajudar e aí tem um acordo e aí fica nesse acordo. Agora, tem uma característica, gente. Os mentores, eles não estão ainda totalmente evoluídos. Eles só são mais evoluídos que a gente. Então, se você tem um mentor ou mentora ali, ele é só um pouquinho mais evoluído. É por isso que muitos tarólogos, cartomantes, pessoas que trabalham assim com a espiritualidade, de certa forma, muitas vezes eles têm ali uma cigana, algum ser que não necessariamente sabe, mas sabe mais que aquela pessoa que tá lendo. Então, é por isso que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado com... Nada contra, tá, gente? Eu não tenho nada contra, eu tenho amigos maravilhosos que leem tarô. Eu não sei ler, na verdade eu faço de uma forma muito intuitiva, mas nunca me despertou essa coisa de tarô. Mas eu gosto que leem pra mim, por exemplo, tá? Então, eu gosto de observar um monte de coisa. Então é por isso que, às vezes a pessoa, ela tem uma abertura em relação a fazer contato com o mundo espiritual. Então ela vê coisas, sente coisas, ouve coisas. Isso é só uma abertura no canal energético dela. Agora, a interpretação que vem depois disso é outros 500. Aí exige muito conhecimento, muito estudo. Por isso que eu falo pra vocês que, assim como eu falo que o diagnóstico não é uma sentença, vocês têm que ir atrás e buscar mais informações a respeito daquilo. Quando a gente ouve algo espiritualmente falando, ou seja em qualquer área que for, a gente tem que checar. Então, por exemplo, a política hoje. O que acontece? As pessoas, elas ouvem algo, elas acham aquilo ou encantador, ou horroroso, ou absurdo, mas muitas das pessoas que compartilham coisas, elas não fazem a mínima ideia do que está por trás daquilo, porque elas não pesquisaram. As palavras, né, muitas vezes elas nem sabem o que elas significam, então pesquisando porque é polêmico e vamos que vamos, né, vamos compartilhar. Gente, a gente tem que pesquisar, né? Então, quando uma pessoa afirma uma coisa,
e eu estou observando alguém afirmando, eu tenho que saber se aquela pessoa é digna de trazer realmente essa informação. Porque muitas vezes a pessoa, ela estuda muito para aquilo, então tem um fundamento. Agora também tem a visão pessoal da pessoa, então é muito delicado, entende? É uma situação onde a gente tem que olhar com muito respeito e muita sabedoria, porque senão a gente mete os pés pelas mãos. Então é isso. Eles podem nos ajudar, mas eles necessariamente não estão mais evoluídos ainda. Não estão tão evoluídos ainda. O Edson, tá, obrigada. Deixa eu ver aqui, a Cristiane. Meu marido ouve e sente a presença de alguém no local onde trabalha. Às vezes consegue ver, outras vezes não, mas geralmente sente arrepios. Então, tem gente que vê vultos, né? Quando essa abertura desse canal, ela tem também frequências. Então tem gente, por exemplo, que só vê vultos, tem gente que vê o ser espiritualmente, tem gente que vê o ser como ele estava antes, por exemplo, de desencarnar. Então, vocês assistiram aquele filme que é daquele menininho? Ai, como chama o filme? Deixa eu lembrar. Aquele menino que falava eu vejo espíritos. Gente, daqui a pouco eu lembro o nome do filme, tava na ponta da minha língua. Naquele filme, o menino, ele de repente, ele tem a abertura do canal e ele começa a ver espíritos que acabaram de morrer. Ele vê exatamente na hora que o espírito se solta do corpo. Então, ele tem uma frequência específica para ver isso. É raríssimo você ter uma pessoa que consegue entrar em todas as frequências, tá? É raríssimo, é raro mesmo. Então, geralmente a pessoa vê lá um tipo de coisa e não vê outro, tá? Isso tem a ver com a qualidade qualidade não, né? Mas a sintonia do aparelho dela, né? Do que ela tem e vê. Agora, olha só, gente. Uma pessoa que vê, que sente, que ouve, não é necessariamente uma pessoa evoluída, tá? Ela só está com abertura para isso. O que vai fazer uma pessoa estar qualificada para fazer essa leitura para outras pessoas, para entender, é o estudo. A pessoa precisa estudar e ir atrás disso. Então, no seu caso, Cristiano, seu marido, provavelmente ele tem um canal aberto e ele deve estar vendo espíritos vagantes, tá? Espíritos que passam por ali. Então, o ideal seria que ele estudasse a respeito, né? Que ele começasse a entender toda essa frequência, entendesse tipos, entendesse o que está por trás disso, como faz para ajudar, como faz para afastar. Isso aí, gente, é muito estudo, tem que estudar bastante. Então, tem muita gente que vê e tem gente que foge disso também, né? É bem comum a pessoa fugir. A Cássia falou, já senti sentada ao meu lado, mexendo nos lençóis, então. Se for um espírito elevado, com uma frequência elevada, ele não vai te assustar, tá? Então, o ideal é que você, nessas horas, aumente a sua frequência vibracional para que você não entre nessa energia, tá? Então, vamos lá. Então, ela falou que ela reza o Pai Nosso, falou o nome de Jesus. São frequências, né? Se é uma frequência que te traz uma sensação boa, a sua energia, ela se eleva, a sua frequência se eleva e aí você vai ter uma vibração que, dependendo do que tiver do seu lado, vai afastar, tá? Lembrem do vampiro, né? Que a cruz, o alho, às vezes algumas palavras afastam, porque aquelas coisas têm vibrações que vão de encontro com algo que ele não consegue lidar, porque ele está numa vibração mais baixa. Então, afasta. Isso, Kelly Michelin, era esse cara aí da Michelin, o bonequinho lá da Michelin, era parecido com ele. Não era ele, claro que não, mas era uma coisa parecida, assim, um amontoado de sei lá o que, e era branco. O Walter tá perguntando assim, mentores, seria a mesma sensação de ter alguém do lado da pessoa, como se estivesse acompanhando, e quando você percebe esse mesmo some? Olha, pode ser que alguém sinta o mentor assim, alguém,
Mas a pessoa, quando ela sente dessa forma, ela passa a perceber que é sempre a mesma pessoa, tem uma frequência, tem uma frequência não, desculpa, tem uma sensação sempre igual e boa e neutra. Pode ser, tá? Que é diferente, Walter, da pessoa que tem um canal aberto, não sabe que tem um canal aberto, vira e mexe, vê ou sente e acha que é a mesma pessoa e não é. O mesmo espírito, no caso, né? Então, teria que observar isso. A Alexia tá falando assim. Sim, ó, cachorros conseguem sentir, ver, perceber a presença de anjos mentores? Então, sim, gente, não só os cachorros, muitos animais, mas os cachorros especificamente, quando alguém morre e se solta, o corpo, a alma se solta, finalmente o cordão de prata, né, que a gente chama de cordão de prata, cordão lá, que é o que fica ligado em você, ele é desligado, esses cachorros, principalmente, eles conseguem ver esse espírito indo embora. Então, sabe quando o cachorro olha e começa a latir, e você não sabe pra quê? Pode ser isso, de algum espírito que se desligou, mas pode ser também de algum espírito vagante. Eles fazem isso mesmo, eles latem, cachorro, gato, alguns animais especificamente, eles são bem sensíveis, né? A natureza é bem sensível no geral, é bem interessante, mas tem uns cachorros que mais ainda, né? É bem legal. A Cássia tá falando assim, agora me lembrei de um que estava em cima das minhas costas e parecia um bebê, baixinho, gordinho, e era gelado. Então, Cássia, eu pelo que você tá contando, eu não sei te dizer, não tem como te dizer especificamente, mas me parecem que são seres que estavam por ali. Isso aí não é mentor, tá? Normalmente. Então, nessas horas, você pode imaginar a luz violeta, né, limpando todo o ambiente, elevando todo esse ambiente, e você pode chamar o seu anjo da guarda e pedir para o seu anjo da guarda te proteger e encaminhar eles. Quando eu vejo que alguém precisa, ou algum ser precisa, eu chamo o anjo da guarda, né, e aí eles fazem o trabalho, né, pela gente, porque eles sabem como fazer. Deixa eu ver aqui. A Luciana, ela tá perguntando o seguinte, como podemos fazer para trazer os mentores e os anjos para nos ajudar na hora que chamamos por eles? Então, Luciana, eu expliquei o seguinte, o anjo, basta você chamar, ele está ali. A questão é você perceber que ele está ali. Aí você tem que treinar essa percepção, tá? Os mentores, eles vão te ajudar na medida que eles conseguem, podem e que com aquilo que é da alçada deles, de conhecimento. O mentor, lembrando, os mentores, eles não são onipotentes, eles não sabem tudo, não podem tudo, tá? Então, eles vão te ajudar só até um certo ponto. Então, quando a gente precisa de uma luz, quando a gente precisa resolver alguma coisa, o ideal é pedir para o anjo. Porque aí o anjo vai te trazer a informação de como resolver aquilo, tá? Boa noite, gente. A Dorenice falou, eu li o filme, O Sexto Sentido, perfeito, obrigada, eu não conseguia lembrar. Gente, esse filme, O Sexto Sentido, conta a história desse menino, né? Que ele, de repente, percebe que ele consegue ver, só que ele vê coisas assustadoras, porque ele se ligou, não que ele tenha se ligado, né? Mas o aparelho dele se liga a essa faixa, por algum motivo. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham não, né? Ficou feio agora. Trabalham nos umbrais, em determinadas camadas de percepção, né? De frequência, enfim. E aí você se sintoniza só com aquilo. Então nesse filme, esse menininho mostra muito isso. Tem muitos filmes muito interessantes, gente. Qualquer hora a gente fala sobre esses filmes. Vou fazer uma live sobre isso. Gente, eu vou ler aqui o resto das perguntas. Eu tenho mais 5 minutos, tá? Porque eu marquei de ir no cinema com meu filho. Oi, Cris, saudade de você. Oi, Sueli, saudade sumida, hein? Gente, a Sueli é uma super taróloga. Vamos lá. Hoje lembrei de você e seu livro sobre anjos. Estava analisando um mapa astral e de repente uma pena veio flutuando e parou na minha frente. Agradeci e amei. Deixa eu ver aqui.
Os anjos, gente, eles podem às vezes nos trazer não informações, mensagens, onde eles confirmam certas informações, quando a gente pede antecipadamente, através de uma peninha branca. Então, o que ela falou, que ela lembrou de mim, do meu livro, que ela já leu meu livro, é que ela achou essa peninha branca. Quando você acha uma pena branca e você não perguntou nada, os anjos só estão querendo dizer, estamos aqui disponíveis para te ajudar. Então, use-nos, né? Mais ou menos isso. Então, gente, não é para encontrar um pombo, uma galinha inteira, não. É uma peninha que você acha, de repente, pousada em algum lugar. É bem a mensagem dos anjos. Eles mandam mensagens através de pena branca, só branca, tá? Moedas de 1 e 5 centavos, frequências numerais. Um dia a gente fala um pouco mais sobre isso, porque hoje não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. A Graziela tá falando o seguinte: Cris, como faço para entrar em contato com meu anjo da guarda e também sinto às vezes uma presença perto de mim? Então, eu falei disso antes. Entrar em contato é uma questão de treino. Então, você tem que treinar fazer esse contato, tá? Então, você pode treinar todos os dias criando um pequeno momento para isso, um pequeno ritual, onde você vai fechar os olhos, vai pensar no seu anjo da guarda e vai observar o que acontece. Aí você começa a se acostumar com as sensações que você sente. Depois de um tempo, de umas semanas ou alguns dias, você pode fazer uma pergunta simples e ver o que acontece, ver se vem intuitivamente. Muitas vezes a pergunta que você fez naquele momento, ela vai vir a resposta depois. Aí você tem que ficar atenta. A gente vai saber, na hora que a gente tem a resposta, a gente sabe, putz, era essa a resposta que eu precisava ter, né? Deixa eu ver aqui mais. Gente, é o seguinte, esse tema é interessantíssimo, mas eu preciso encerrar hoje. Desculpem aí a confusão com o horário, que eu falei que ia fazer 9h30, né? Depois o meu cliente, ele faltou, não consegui falar com ele, não sei o que aconteceu, então eu pedi pra minha secretária falar, olha, se ele aparecer agora, falar que eu tô lá na live, mas eu acho que ele não apareceu, não. Mas esse assunto é interessantíssimo, então a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele amanhã ou depois eu vou ver lá como que tá a minha agenda, mas a princípio eu acho que amanhã eu consigo fazer 8h30 ou 9h15, eu vou olhar, tá? Quando eu falo 9h15, gente, é porque meu último cliente normalmente é das 8 às 9. Aí até a pessoa ir embora, eu vou rapidamente ao banheiro, pego uma coisa pra beber, ligo as câmeras, aí dá uns 15 minutos. Por isso que eu falo 9h15, né? 9 eu não conseguiria, tá? Vai depender do horário da minha agenda amanhã, mas de cor eu não sei, tá? Gente, eu super agradeço. Deixem, por favor, aí outras perguntas, ou melhor, indicação de temas, porque daí a gente vai criando, obrigada, Graziela, a gente vai criando mais momentos desse onde a gente pode conversar sobre esses assuntos. E eu super agradeço a vocês. A Berta tá perguntando, Cris, qual a diferença das horas com as horas do Canadá? Ó, agora são 9h38 aqui no Brasil, eu tô em São Paulo, tá? Aí no Canadá, não sei. Gente, então, André, eu vi que você tá perguntando aqui sobre os números, aromas. Eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, tá bom? Pode deixar que a gente fala. Deixa eu só ler rapidinho. Com as coisas com números, sinto muito o perfume da Dama da Noite. Então, tem seres que se aproximam da gente e eles têm um certo cheiro, então você pode reconhecer esse cheiro. Isso é um assunto bem amplo, a gente fala sobre ele outra hora. Gente, ó, super agradeço a vocês, então até a nossa live amanhã. Beijinhos. Tchau.